Hermanos y familia de Maná Jordán, Dios les bendiga. Mi nombre es Gloria Betancourt, para los que aún no me conocen. Una de las cosas que no se nos puede olvidar y mucho menos distraernos de la realidad es que estamos en tiempos finales, donde la apostasía obviamente se está cumpliendo, pero no nos podemos olvidar de que también se están cumpliendo las promesas que están escritas en la palabra del Señor para estos tiempos. En Hechos capítulo 17 nos habla una verdad a la cual no podemos negarnos y que obviamente se está cumpliendo porque la palabra se tiene que cumplir. Este conocido versículo nos enseña lo siguiente: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Así que esto tiene que cumplirse, pero por otro lado también sabemos que al llegar la apostasía, Satanás preparó a miles de sus súbditos que falsificarán la única verdad de la palabra, y de esto tienes que estar muy alerta. Por esto en este episodio decidimos traerte estos dos ejemplos de los cuales tienes que aprender y así discernir cuál mensaje es de Dios y cuál no. Así que prepárate para ver a la mujer y a la niña que te quitarán las dudas de la realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos. Comencemos primero con el mensaje que trajo la apostasía y después examinaremos la visión de la niña que está impactando al pueblo cristiano, y después de esto examinaremos tú y yo si es de Dios o no es de Dios. Comencemos. Blessing on blessing do I give you and your sheep, O man of God. I say, O man of God, there is a vehicle that you desire, and I will give it unto you, to you. I will bless you through the sheep to you. I will bless you through the sheep. Escuchen este descaro. Ella habla supuestamente de parte de Dios, donde el Señor le asegura al supuesto pastor que Dios le dará un vehículo a través de sus ovejas. ¿Habías escuchado algo así alguna vez? And I say, receive my blessing. And I say, drive this vehicle and give me glory. For you are my priest, I say. And it pleases me to bless you openly. And I say, let the vehicle be a sign to your people that blessing is being poured out on you. And so it will be poured out on them. It is a physical sign to your sheep that blessings are coming to them. Oh, no. Y es impresionante el emocionalismo con que ella asegura estas cosas, como si el Padre Eterno en estos tiempos del fin se preocupara por cosas materiales. Y estas son las ideas, fábulas y emocionalismo que trajeron los hombres a las iglesias. Hermanos míos, el agravante de todo esto no es que estas personas salgan con estas cosas tan carnales. Lo realmente malo aquí es que miles de cristianos, al saber que en la palabra está registrado que en los últimos tiempos habrán profecías y visiones, la gran mayoría de nuestros hermanos dicen amén a cualquier locura. Y ya conociendo los mensajes de apostasía que son evidentes, ahora miremos el mensaje de esta niña que asegura que vio en visión el trono de Dios. Escuchemos y dime si esto para ti es de parte de Dios o no lo es, o no es otra cosa más que emocionalismo. Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado.
A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentado nele, eu acho que era Deus. Ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco, tipo, nossa, muito branco. Era um branco, tipo, da cor do sol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó, ele tava assim. E eu tava com as pernas pro chão, ele é muito alto, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. E eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você te sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão do cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, era muito sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava... Chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu sentia, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim. Ele me pegava inteiro, assim. Como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim. Aí ele punha a mão em mim. Fazia assim, ó. Assim, assim. Assim, assim, ó. Assim, assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu tava lá. Tinha gente de todas as formas. Sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas. E não tinha fim, era tudo branco. E só tinha ele lá no meio. Eu não sentia nenhuma dor. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque eu tava com ele.
Foi emocionante. Eu estava com ele. Agora você Eu você quero tá bem? ficar com ele. Nossa, quando você tá com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá. Que linda. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus? Para ter essas experiências? Dá para as pessoas não falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Não pode desligar o testemunho? Pode. Então tá ótimo. Hermanos míos, para nosotros, hermana Jordán, visiones como estas o como la del niño judío, que la gran mayoría conocemos, vienen directamente de Dios y sería un gran error calificar esto como otro emocionalismo más, y les voy a decir el por qué. Porque si nosotros catalogamos que todo es una mentira, estamos diciendo que la palabra no se está cumpliendo y estamos haciendo pasar a Dios como mentiroso. Hermanos y hermanas de hermana Jordán, nosotros creemos en la sinceridad de los niños, porque mensajes como el de esta niña son totalmente naturales. Sus lágrimas, su angustia nos hace saber que esto viene de parte de Dios. Así que aprenda a discernir. Si tú ves profecías o visiones sobreactuadas con griterías y que hablan de cosas de este mundo y de cosas materiales, hay una gran probabilidad de un 99.9% de que esto es algo que viene del enemigo. Pero cuando se habla con tranquilidad, con lágrimas, sin fingimiento y habla de lo alto o quizás del consuelo de Dios, esta profecía o visión viene del Altísimo. Así que por favor, dime en los comentarios quién te impactó más, la señora o la niña. Sea cual sea tu respuesta, solo recuerda esto: examina todo lo que escuches y que hablen los hombres de parte de Dios, para que no seas más engañado o engañada. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos en un próximo video. Recuerde que estaré muy pendiente de tus comentarios. Nos vemos prontamente. Chao, chao. Dios me los bendiga a todos.